Então, bom dia a todos, feliz sábado, mais uma vez. Meu nome é Ivanilson, eu sou professor de Bíblia aqui no sul do Maranhão, né, em Balsas, e hoje o nosso estudo é a parte 5 da série O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, né? Vamos falar sobre o uso da vara. E como eu falei, irmãos, é um tema um pouco delicado. Então vou precisar de muita atenção de vocês. Esse estudo ele não é exaustivo, ou seja, eu não vou nessa manhã, nesse estudo agora, trilhar ou comentar sobre todos os aspectos que envolve o uso da vara. Então, vai exigir um estudo posterior de vocês, mas eu creio que auxiliará nessa nossa caminhada para entender esse método corretivo que nós vamos ver hoje, que ele foi implantado por Deus para nós. Então, recapitulando um pouco, que nós tínhamos no tema 4, na parte 4, nós falamos sobre o controle dos filhos, né? Nós entendemos o que significa o controle. Falamos da rebelião. A rebelião acontece quando a criança ela subverte a ordem das coisas, a ordem natural. Os pais são a autoridade e os filhos eles são subjugados. Então, na rebelião, a criança ela se coloca, ela tenta, né, ficar na posição de autoridade e os pais submetidos à criança. E isso, irmãos, acontece muito, né? E nós estudamos também sobre Daniel e seus amigos, né, os efeitos positivos da educação cristã no caráter desses jovens, né? Então nós trabalhamos esse esquema, né? O conflito entre pais e filhos, né? Então, os pais como autoridade, e essa autoridade nós já estudamos na parte 3, ela é comissionada por Deus, e os filhos também, ambos têm vontades, né? Então, os pais têm a vontade e os filhos também têm a sua vontade. E esse conflito acontece, irmãos, quando essas vontades se chocam, né? Então, quando as vontades elas não estão alinhadas, tem aí o conflito. Então, a vontade do pai, nós estudamos já esse esquema. A vontade do pai é baseada no amor, e esse amor ele vai restringir os pais, eles conhecem, né, eles já têm mais experiência de vida, mais maturidade, eles conhecem como é que funciona a vida, e eles vão restringir muitas vezes a criança para proteção delas, né, proteção contra resultados prejudiciais. Mas a criança, levada pela sua natureza pecaminosa, ela vai desejar gratificação imediata, né? A criança ela não quer tomar banho, né? Ela quer continuar brincando, né? A criança ela não tem a maturidade, ela não, especialmente as crianças pequenas, né? Para entender a causa e efeito, né? Por exemplo, ela quer, né? O objetivo dela é a curto prazo, né? Então, a vontade da criança, levada pela sua natureza pecaminosa, vai ter a tendência de querer tudo para gratificar a si mesma e não pensar na causa e efeito e em consequências de longo prazo. Já os pais eles vão orientar a criança, o melhor para a criança, pensando a longo prazo, né? Então tem esse conflito. Então é natural, irmãos. Eu quero dizer para vocês que é normal ter conflito. É natural. Pais cristãos que querem educar seus filhos, eles devem esperar o conflito. O conflito não é um problema. O conflito, na verdade, ele é uma oportunidade, né, de nós aplicarmos os princípios da educação bíblica de filhos e fazer com que essa criança ela possa ter dominar a si mesma, né? E esse processo é a educação, né? Então tá aqui, ó. A rebelião acontece quando a criança ela subverte, ela fala não, a autoridade e o controle dos pais é rebaixada e a criança ela se coloca acima, seja feita a minha vontade, não a vontade dos pais, né? Ela faz a sua vontade. E nós vimos na parte 4 desse estudo que a rebelião ela
pode ser ativa ou passiva. A rebelião ativa é aquela rebelião declarada, né? A criança, ela rejeita claramente, ela já foi instruída, ela já foi repreendida, ela foi relembrada da norma, mesmo assim, ela desobedece de forma aberta, né? Então, isso é um exemplo clássico de rebelião ativa, mas a rebelião passiva também existe, né? Quando a criança, ela de forma passiva, implícita, ela rejeita a autoridade dos pais, né? Ela espera para obedecer às ordens paternas quando ela quer. É um exemplo de rebelião passiva, né? Geralmente as criancinhas, as meninas, né? As, as criancinhas de sexo feminino, elas são mais propensas a esse tipo de rebelião, rebelião passiva, né? Ela obedece, mas obedece na hora dela. Ela obedece, mas obedece do jeito dela, né? É uma obediência entre aspas, né? Então, a rebelião, ela deve ser tolhida. Foi o ponto que nós ficamos no tema passado, né? Na parte 4, né? A rebelião, ela precisa ser tolhida, porque a rebelião, ela provém o pecado de feitiçaria. Rebelião é como pecado de feitiçaria, né? Ela provém, né? Do reino das trevas. Então, irmãos, eu quero convidá-los a abrir em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 a 14. Nós vamos estudar agora o que é correção. Eu quero já dizer para vocês, irmãos, que eu vou usar a palavra correção aqui como um termo técnico, ok? No senso comum, a gente usa correção, punição, disciplina como se fossem intercambiáveis, palavras com o mesmo significado, sinônimas. Mas eu quero, irmãos, trabalhar com vocês o aspecto técnico, ok? Então eu vou usar esses termos, correção e punição, como termos técnicos, ok? Por isso nós temos que definir bem para que vocês saibam o que eu estou falando quando eu me referi à palavra correção, ok? Segundo Samuel capítulo 7, fala de Davi. Davi, ele deseja edificar um templo ao Senhor, e Deus fala o seguinte para ele, verso 12, ó, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então, Deus fala que Davi ele vai morrer e ele terá um filho, um descendente, que ele sairá das suas entranhas e será estabelecido no reino. Esse filho foi Salomão, o rei que veio a reinar depois de Davi. 13. Este, Salomão, edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, realmente, Salomão, ele edificou o templo, né? E o verso 14 é o verso chave aqui para nós. Olha o que Deus fala para Davi relacionado com Salomão. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, note, Deus ele usa a relação entre pai e filho. Deus seria o pai e Salomão seria o filho. E se vier a transgredir, ou seja, se ele vier a quebrantar a lei, ou seja, ser rebelde, né? Então, Deus como pai, ele tem, vamos fazer a analogia, irmãos. Deus como um pai, ele tem a sua vontade. A sua vontade está expressa na sua lei, né? A lei de Deus. E o Salomão, como filho, se ele transgredir essa lei, o pecado é a transgressão da lei. É quando o homem, o ser humano, ele prefere fazer a vontade dele do que a vontade de Deus que está na sua lei. Então, percebe aí que é a rebelião que nós definimos no tema passado. Então, se ele vier transgredir, se ele se tornar rebelde, o que Deus fará? Tá aí, ó. Castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens ele será castigado, né? Então, note, irmãos, que Deus ele está usando a analogia de pai com filho. E ele diz que se Salomão se rebelasse como um filho, se rebela, ele usaria o castigo. Castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. É claro, irmãos, que essa vara, esse açoite, era aqui é uma ilustração, né? E de fato Salomão ele se rebelou, ele começou bem, né? No seu reino, né? Começou ali sendo fiel a Deus, mas ele se rebelou, ele
casou com mulheres estrangeiras, ele adorou ídolos e ele transgrediu a lei de Deus. E Deus usou a vara de homens, o açoite de filhos de homens. Deus levantou nações pagãs para oprimir Israel e também Deus levantou Jeroboão, que era servo de Salomão, para se levantar contra o reino. E esse castigo foi o meio que Deus usou para poder quebrantar o coração de Salomão. E posteriormente ele se arrependeu. Mas eu quero, irmãos, dizer para vocês que Deus, ele usa a ilustração de pai com o filho e ele diz para aqui claramente o que, que o pai faz quando o filho se rebela. Ele castiga com a vara, com o açoite. Então, isso é correção, irmãos. Quando nós falamos de correção, aqui como termo técnico, entendam a correção como o uso controlado da dor física para subjugar a vontade de um filho rebelde. Essa vai ser a nossa definição técnica de correção. O uso da força controlado, né, o uso controlado da força para subjugar a rebelião do filho e trazê-lo de volta à autoridade paterna, ok? Então, esse é o castigo, né? É o castigo que é feito com a vara, né? Com o açoite, ok? Então, irmãos, eu quero, já aproveitando que eu tô falando, que eu defini correção, eu quero já fazer aqui, irmãos, uma diferenciação entre correção e punição, usando essas palavras como um termo técnico aqui no nosso estudo, ok? Então, a correção, ela vai ser um método de disciplina, de disciplinar um filho. E a correção, ela vai ser utilizada única e exclusivamente para a rebelião dos filhos, quando os filhos eles se rebelam contra os pais, quando eles tentam subverter aquela ordem que nós definimos, os pais como autoridade comissionada por Deus, que é a autoridade máxima, legislando sobre os filhos, né, que estão subjugados à autoridade dos pais. Então, quando esses filhos tentam subverter, nós definimos isso como rebelião, então a correção está relacionada com essa rebelião. E o instrumento ou a disciplina usada para corrigir esses filhos rebeldes é a vara da disciplina, ok? Então, quando eu falar de correção, nosso estudo aqui, você já tem que já associar diretamente a correção com a rebelião dos filhos e com a vara, ok? E a punição, irmãos, a gente vai ver que ela vai ter vai ser um aspecto da disciplina diferente. Nos temas posteriores, provavelmente na parte 7 desse estudo, eu vou trabalhar com vocês de forma mais dedicada à punição, ok? Mas eu já vou aproveitar agora já para fazer essa diferenciação. Mas a gente vai trabalhar de forma bem mais aprofundada o que é punição, como estabelecer a punição, como é que ela funciona, ok? Mas, por hora, a gente tem que entender que a punição ela está relacionada com a desobediência geral, ok? Então, nem toda desobediência ou nem toda erro dos filhos é uma rebelião. Então, nem tudo, irmãos, a gente vai usar a vara, né? Nós vamos trabalhar aqui nesse nosso estudo. Eu falo isso aqui, irmãos, porque a gente pode, talvez, através desse estudo, ter uma ideia errada, equivocada, de que tudo que a criança faz de errado deve ser usada a vara, mas não. A rebelião, apenas a rebelião deve ser tolhida com a vara. Mas existem desobediências gerais, né? Erros gerais, né? Que a gente não vai usar necessariamente a vara da disciplina. A gente vai usar, a gente diz que é uma punição. E essa punição, ela está de acordo com a ofensa. Nós vamos ver que essa punição, ela tem que estar na mesma prateleira da ofensa, né? Então, e muitas das vezes a correção e a punição elas podem estar juntas também, né? A gente vai também trabalhar isso, que a correção e a punição estão juntas. Então, um exemplo, irmãos, de punição que a gente pode dar é especialmente com crianças muito pequenininhas, né? Muitas vezes, quem tem crianças bem pequenininhas, ali no início da fase de criança, nós precisamos, irmãos, repetir várias vezes, né? O ideal, irmãos, é que nós
trabalhemos, que nós organicemos, os pais, né, organizem ali o seu proceder para que a criança ela aprenda a obedecer na primeiro comando. Então, sempre que a nossa filha, nós temos uma filha pequena, ela vai fazer, se Deus permitir, 2 anos agora, mês que vem. Então, sempre que ela desobedece, nós usamos a repreensão. Nós vamos estudar mais na frente também, provavelmente no próximo tema, próxima parte, né? A repreensão, a gente repreende mostrando o nosso desagrado. Isso é uma forma de amor, né? Ó. Nossa filha, nós não queremos, nós não gostamos, isso não deve ser feito assim. Só que nós temos que entender, irmãos, que a criança pequena, ela ainda é bem imatura, né? Então, ela necessita, pela sua própria maturidade e seu desenvolvimento ainda inicial, né? Ela necessita, às vezes, ser relembrada, por exemplo, da norma mais vezes do que um jovem, né? Então, nem sempre a desobediência ela vai ser uma rebelião, ok? Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: ó, a criança ela foi instruída a não correr em casa, não correr com um prato de comida, né? E ela foi lá e correu com um prato de comida, né? Então, ela percebeu, né, e ela caiu, né? Vamos imaginar que ela caia, ela caiu ali com um prato, sujou tudo, né? E por essa experiência, ela entende por que os pais falaram que não era para ela correr, né? Nós, irmãos, como adultos, nós já entendemos, né, que se a gente correr com um prato de comida, a gente pode cair, tropeçar e perder a comida, né? Mas uma criança que pequena, né, ela não teve essa experiência ainda passada para entender, ok? Então, esse fato de ela correr e cair e derramar o prato de comida não é necessariamente uma rebelião contra os pais, né? Então, ela não precisa ser disciplinada com a vara da disciplina nesse ponto. Mas ela vai ter que ser punida. Ela vai ter que ir na cozinha, pegar o. Ela vai ser repreendida, né? Primeiro, né? Ela vai ser repreendida. Aí ela vai na cozinha, ela vai pegar a vassoura, pegar a pá, ela vai limpar, ela vai limpar. Não é o papai nem a mamãe que vai limpar. Claro, irmão, se for uma criança pequenininha como a nossa filha, eu e a minha esposa, a gente vai ajudar ela junto, né, irmãos? É uma criancinha de 2 anos, né? Mas se for uma criança maior, ela já tem autonomia, ela vai limpar, ela vai colocar a comida no lixo, né? Se ela quebrou o prato, ela vai trabalhar para pagar ali o prato, né? Isso é o ensinamento dos pais de que os nossos erros eles têm consequências, né? Então, se a criança ela é um pouquinho maior, né? Se for uma criancinha pequena, não necessariamente ela vai precisar pagar, né, irmãos? Mas se for uma criancinha maior, ela pode fazer um trabalhozinho, né? Ela pode, os pais, inclusive, irmãos, isso é uma forma de ensinar a mordomia cristã para as crianças desde pequeno, né? Ela vai vender pão integral, o pai e a mamãe faz, né? A criancinha sai com os pais para vender o pão, para conseguir o seu dinheiro. Já aprende a dizimar, a ofertar, aprende que é lucro, aprende a convencer, né, ali, né, na venda, né? E ela vai obter ali o dinheiro, né? Ou então ela pode fazer serviços extras em casa que o pai e a mãe podem monetizar esse trabalho, okay? Trabalhos extras, né, irmãos? Que não seriam os comuns, né? E para ela conseguir esse dinheiro, né? E depois a criança tem que ir com o papai e a mamãe lá comprar, né? O prato também que ela quebrou, né? Então o pai e a mamãe vão levar lá. Mostrar trabalho, né, irmãos? Educar a trabalho. Mas isso vai ser uma lição de que as consequências, nossos erros têm consequências. E ela vai entender, né, que ela não pode mais correr. Então, note, irmão, que aí não foi uma rebelião necessariamente. Então, a punição é essa, né? Limpar o chão, né? Catar os cacos, né? Se ela quebrou, né? E conseguir o recurso para comprar o prato, né? E ir com os pais depois para comprar o pratinho para restabelecer a norma da justiça, né? Ok? Então, essa é uma definição, uma diferenciação entre correção e punição. Então, nem tudo que a criança faz de errado é correção. E a punição nós temos que trabalhar bem mais dedicada
de forma bem mais sofisticada na parte aí posterior. Então, irmãos, se formos falar da vara, né? Nós vimos que a vara é o instrumento, está aqui em 2 Samuel capítulo 7, verso 14. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa verdade, irmãos, de que a vara ela é o instrumento de Deus para castigar os seus filhos, que Deus orientou os pais para castigarem os seus filhos, esse entendimento tem sido, irmãos, atacado nas últimas décadas, né? E na tela aí, ó, nós temos um print de um artigo. Esse artigo ele é intitulado A Vara da Disciplina. Discursos de religiosos em defesa de castigos físicos para a educação de crianças e adolescentes. Então, isso aí, irmãos, é um artigo científico. É um estudo feito aí por acadêmicos que foi publicado numa revista científica. É um artigo científico do ano passado, inclusive. E esse artigo científico, irmãos, ele examinaram vídeos de famílias conservadoras, né, famílias religiosas, né, que apoiam o castigo físico, né, que defendem a vara da disciplina, né, geralmente são os religiosos, né, os conservadores, né, e esse artigo ele está criticando, irmãos, esse artigo ele foi um artigo científico escrito para criticar pais, né, pais do mundo evangélico, né, que tem a crença de que a vara da disciplina é bíblica e ela deve ser usada para refrear a rebelião dos seus filhos, né? Então, eles vão utilizar a lei Menino Bernardo, que é uma lei que foi instituída, vamos falar daqui a pouco sobre ela, instituída pelo Estado para proibir o uso de castigos físicos, né? Então, esse artigo ele vai dizer que a vara, entre aspas, né? Eles falam vara como no aspecto negativo, ela não deve ser utilizada. Ela está ferindo e ela está indo contra a lei Menino Bernardo e que esses pais conservadores, religiosos, eles estão em oposição à orientação do Estado, ok? Inclusive, irmãos, já comentei alguns temas passados, algumas partes anteriores, de que quando o Estado ele começa a legislar contra a vara, essa é um campo de jurisdição que excede a jurisdição dada por Deus. César, tá? E pois acesso que é de César. César tem a sua jurisdição, mas existem coisas que são de Deus, mas daí a Deus o que é de Deus, ok? Então, a lei Menino Bernardo, irmão, é a lei número 13.010, de junho, 26 de junho de 2014. Ela foi promulgada pela presidente Dilma Rousseff, em 2014. E essa lei, irmãos, é uma lei interessante, né? Poderíamos dizer assim. Ela vai alterar uma lei aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela fala o seguinte, irmãos, ela vai assim, falar o seguinte, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos e executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles. Tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, a lei é muito clara, irmãos. O artigo 18A é muito claro. Fala que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado sem castigo físico ou sem tratamento cruel ou degradante. Então, essa lei, irmãos, ela é muito dúbia, né? Ela é muito ambígua, porque o que seria esse castigo físico ou esse tratamento cruel ou degradante, né? No parágrafo único aqui da lei, eles vão definir para nós o que é castigo físico segundo a lei. Ele fala o seguinte, aqui é qualquer ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão.
E ele diz que o tratamento cruel degradante, que ele fala aqui na lei, é qualquer conduta ou forma de tratamento cruel que a criança é humilhada, é ameaçada gravemente ou é ridicularizada. Então, irmãos, o tratamento cruel degradante não tem muito aplicação aqui na vara, né? Então, nós não apoiamos o uso da vara para humilhar, para ameaçar de forma grave ou para ridicularizar a criança. Isso é uma forma errada. Mas o castigo físico ele pode ser entendido como a vara da disciplina. Porque ó, diz aqui ó, que o castigo físico é qualquer ação de natureza disciplinar ou punitiva. Então, a correção, no sentido técnico, ela é uma ação de natureza disciplinar e ela pode ser usada como punição. Como punição. A correção não é punição necessariamente, mas ela pode ser usada como uma forma de punição. E a gente usa a força física, né? Não fala aqui, em 2 Samuel, e castigá-lo-ei com a vara dos homens e com açoites, filhos de homens. Então, nós podemos entender como o uso da vara como, como se tivesse aí nesse castigo físico, porque ela resulta no quê? Em sofrimento físico. De certa forma, a criança ela sofre fisicamente, né? Não é um carinho, né? O uso da vara não é para fazer carinho, né? Então, por mais que a gente não cause lesão, né? Não é o objetivo da disciplina com a vara causar lesão, mas causa sofrimento físico, né, irmãos? Então, os estudiosos, né, da psicologia, os pedagogos, professores, profissionais do direito, né, eles têm debatido, irmãos, sobre o significado dessa lei, né? Alguns especialistas dizem, né, que essa lei, né, ela exclui qualquer tipo de disciplina, e é o que eu também entendo, irmãos. Pela leitura dessa lei aí, dá a entender, porque ele fala aqui, né, ó, qualquer castigo físico, né? Que sofrimento físico, né? Então tem, irmãos, um certo sofrimento, né? Então, por essa lei, pelo menos no entendimento meu e também de muitos juristas, muitos pedagogos, profissionais de educação, educadores, né, psicólogos, entendem que qualquer tipo, irmãos, de castigo físico, qualquer tipo de disciplina física, correção física, não deve ser usado, ok? Eu também entendo assim, pela leitura da lei. Porém, existem outros especialistas, né, que eles vão, né, dizer, né, que essa lei, ela realmente ela é meio ambígua, um pouco, né? Eles vão dizer que não, que a vara da disciplina, né, usada pelos pais, né, ela pode ser usada e não vai infligir essa lei. O fato é, irmãos, que muitos militantes que apoiam a exclusão da disciplina física na educação dos filhos, né, eles são baseados em casos extremos, né? Inclusive, essa lei, que é a Lei 13.010, ela é conhecida como Lei Menino Bernardo, porque esse garotinho, o Bernardo, ele foi abusado, ele foi humilhado, ele morreu, né? Agredido pelos pais, né? Por isso que foi dado essa alcunha, essa lei. Então, os militantes ou os apoiadores dessa lei, que apoiam a exclusão da disciplina física, eles fundamentam-se muito no extremo. Ah, os pais que usam a vara, eles humilham, eles ameaçam, eles castigam de forma grave, eles usam, né, pedaços de madeira, né, pedaços de pau, e aí eles buscam os casos extremos, né, pais que mataram filhos, que oprimiram os filhos, que deixaram o filho passar fome, e pegaram um pedaço de madeira e deram pauladas nas costas dos filhos, e o filho ficou traumatizado. E realmente, irmãos, isso está correto, né, irmãos? O uso da disciplina física não é para nada disso, né? O outro argumento é que os pais que usam disciplina física, eles são raivosos e eles perdem o controle e eles oprimem ali psicologicamente os filhos, e causam traumas, é um abuso, né? Irmãos, isso tudo está correto, irmãos, isso tudo não deve ser feito, irmãos. Eu não estou defendendo nada disso, irmãos. Tudo isso é correto e o Estado, ele tem direito dado por Deus para legislar sobre isso, né? Não matarás, né? O Estado, o governo civil, ele é responsável por Deus, irmãos. Nós vimos Romanos capítulo 13, o magistrado, ele tem a espada. Então, o governo civil, ele precisa legislar sobre isso, ele precisa usar a espada para fazer com que
pais, né, não façam isso com os filhos, né? Não castiguem, façam traumas, né? Ou abusem fisicamente dos filhos, né? Isso é uma ordem natural ou comum para o Estado. Só que o diabo, irmãos, ele é o pai dos extremos, né? Então, pensando nesse extremo, o diabo ele lança agora para o outro extremo a exclusão total da disciplina física. Então, pais que não vão agora mais usar nada de disciplina física, né? Não pode usar mais a vara, porque a vara é um meio arcaico, né? Os psicólogos, os pedagogos atuais, né, eles já estudaram e viram que isso é um método é, antigo, que não faz sentido, né, que não tem aí fundamento, né, na psicologia, e nós temos que usar aqui uma pedagogia pacífica, né, porque isso é opressão, né, então a gente vai para o outro extremo, que é o extremo da condenação total, que é o que parece, né, ser legislado através dessa lei, né. Mas enfim, irmãos, o que acontece é que esse movimento de exclusão da disciplina física, ele tem sido, vez após vez, ventilado no mundo. E como nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, muitas vezes essa filosofia de educação, de disciplina educacional, ela tem chegado a nós, ela tem atingido os cristãos. E eu tenho percebido, irmãos, pais hoje pais cristãos que também não disciplinam mais os filhos fisicamente, né? Pais que são muitas vezes influenciados, né, por pedagogos ou por pediatras ou por psicólogos, né, ou por psicopedagogos, né, seculares, ou até cristãos que são eles mesmos psicólogos, pedagogos, educadores, né, professores, né, que estudaram nas faculdades seculares, nas universidades seculares, eles têm absorvido esse conceito, eles têm trazido para a igreja esse pensamento. Irmãos, eu quero apresentar para vocês, irmãos, uma revista chamada Quebrando o Silêncio. É uma revista denominacional, é uma revista que ela é uma publicação anual da nossa igreja. E essa revista aí da esquerda, ela foi publicada no ano de 2022. A campanha do Quebrando o Silêncio falava sobre violência psicológica, né, abuso infantil, ok? E eu recebi essa revista, irmão, lá em 2022. E eu não pedi para minha esposa ler, né? Não tive interesse de ler. Pedi para minha esposa ler, para ver se tinha algo interessante, né? E ela me reportou esse artigo, que é o artigo de capa, né? E esse artigo, ele traz, irmãos, um trecho que eu reproduzi aqui, né? Punição não educa. Irmãos, esse artigo, ele foi escrito pela jornalista Gerlane Amorim, é uma jornalista adventista, né? Ela é da nossa união aqui no Maranhão, né? Da União Norte Brasileira, né? Na época, ela era estudante de psicologia, hoje, né? Também ela, pelo menos na minha pesquisa aqui, né? Ela ainda ela está concluindo o curso de psicologia, uma irmã da nossa igreja, jornalista e formando aí praticamente em psicologia. E ela apresentou, irmãos, um artigo que eu fiquei muito preocupado. Fala o seguinte, ó, de acordo com a psicóloga Keila Salles, estudos sobre educação e desenvolvimento apontam que não existe palmada educativa, pois geralmente a punição física é aplicada em momentos de raiva, né? Então note, irmãos, que note a argumentação, né? Então, não são os psicólogos que dizem, né, que não existe palmada educativa, né, porque geralmente a punição física é aplicada no momento de raiva. E eu posso, irmãos, dizer que esse argumento aqui não se sustenta, né, porque geralmente não é sempre, né. Eu e a minha esposa, eu não lembro, irmãos, pelo menos eu, posso falar por mim, né, de nenhum momento que eu tenha corrigido a nossa filha com raiva, né, eu não lembro disso, né. Provavelmente minha esposa nunca também fez isso, né, corrigiu com raiva, por mais que seja comum no mundo, né?
Aí ela fala aqui que a correção corporal tem raízes históricas longínquas. Esteve por muito tempo ligada à ideia de que as crianças são seres inferiores e incompletos, né? E é verdade, irmãos, as raízes históricas da correção corporal são antigas, né? Longínquas, né? Inclusive, estão tão antigas que estão lá no Antigo Testamento, né? E então, a ideia, segundo aqui a psicologia, é que essas crianças seriam inferiores, né? E incompletos, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco que a Bíblia não fala isso, né? Mas esse modelo passou a ser seriamente questionado a partir da década de 60 do século passado. Provavelmente, irmão, isso aqui começou lá no Velho Mundo ou nos Estados Unidos, né? Geralmente as novidades começam, né, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente pega, né, chega depois, né? Então, do ponto de vista de pesquisas científicas, né, a punição corporal é ineficaz em longo prazo, além de trazer sérios danos emocionais, psicológicos e sociais. Então, irmãos, claramente esse artigo ele vai ser contra o uso da punição, ou melhor, da correção física na educação dos filhos. E é uma publicação denominacional nossa. Por exemplo, segundo o artigo, né, é um artigo de uma revista científica publicado em 2021, um dos mais prestigiados veículos científicos na área de desenvolvimento infantil, a palmada causa impactos negativos sobre o funcionamento cerebral, similares aos provocados por agressões físicas mais violentas e abusos sexuais. Então é a primeira vez que foi comprovado, segundo os autores. Então note, irmãos, que a ciência, né, a ciência, entre aspas, né, note que ela cita aqui, que é um dos mais prestigiados veículos científicos na área de desenvolvimento infantil. Diz, né, que a punição, a correção física não deve ser usada, né? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia ela vai apresentar também uma filosofia de disciplina, né? Então, talvez a Bíblia não seja um dos mais prestigiados veículos científicos, mas eu garanto, irmãos, que ela fala sobre desenvolvimento infantil. E eu garanto, irmãos, que eu, como pesquisador, eu também, irmão, sou pesquisador, eu não estou dizendo. Eu faço parte da ciência, irmãos. Eu sou professor do magistério superior, eu trabalho com pesquisa científica. E eu, irmãos, garanto que a Bíblia ela tem uma filosofia de disciplina robusta, que também deve ser levada em conta. Já o artigo, né, ela faz aqui outro artigo, né, que diz, né, que na América do Sul, né, 50% das crianças entre 3 e 4 anos apanham, são feridas, né, são expostas a objetos, então é aquela ideia, né, irmão, se a gente vai para o extremo, né, e realmente existe esse extremo, mas a gente não pode ir para o outro extremo, né. Então esse novo olhar sobre disciplina fez, né, com que as ações, né, mundiais se levantassem, né, para militar contra o uso da punição física, né? Então, a Suécia começou e no Brasil, né, também em 2014, né, a Lei Menino Bernardo foi promulgada, né? Vale ressaltar que, de acordo com o Comitê, note só, irmãos, de acordo com o Comitê das Nações Unidas pelos Direitos da Criança, no comentário geral número 8 de 2006, a punição física é definida como qualquer castigo no qual a força física é utilizada com a intenção de causar algum grau de dor ou desconforto, mesmo que leve. Note, irmãos, o Comitê das Nações Unidas ele define de forma mais direta. Ele diz que a correção é qualquer castigo, não importa que castigo seja, contando que ele tenha a força física e cause qualquer grau de dor ou desconforto, mesmo que leve. Então, claramente, irmãos, proíbe essa definição proíbe, exclui, né, qualquer tipo de correção. Então ele vai dar aqui a Gerlane, ela vai dar aqui exemplos, né? Isso inclui bater com a mão, sacudir, beliscar, arranhar, morder, puxar, né? E obrigar a ficar numa posição incômoda. Claro, irmãos, que isso aqui está tudo errado, né, irmãos? O uso da vara, segundo a Bíblia, não é para nada disso, né? Para sacudir, beliscar, arranhar, né? Mas existe um grau de dor, existe um desconforto, mesmo que leve, né? Aí ela vai concluir dizendo que é possível educar sem ser abusivo, né? Para tanto, é preciso observar o limite entre a disciplina e o abuso, né?
que o limite entre a disciplina e o abuso é o desenvolvimento de um comportamento socialmente habilidoso, com limites, regras e muito afeto, né, irmãos? Então, é uma é, abordagem, né, que está mais de acordo com a psicologia do que com a Bíblia. Inclusive, se vocês notarem, nesse artigo não tem, nessa seção que ela fala sobre a punição física, né, que é a correção, não tem nenhuma citação bíblica, né, cita artigos científicos, cita declarações de órgãos, né, seculares, cita, né, algumas generalizações que não se sustentam, né, mas não tem amparo bíblico. Vamos abrir a Bíblia, vamos em Provérbios. Já que nós queremos ver o que a Bíblia fala, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Fala assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. O que os autores daquele primeiro artigo que eu mostrei, os legisladores da Lei 13.010, e do que a nossa irmã apresentou ali no Quebrando o Silêncio, eles estão defendendo não usar a vara. Mas a Bíblia fala que o que não faz uso da vara odeia o seu filho. Mas o que o ama, desde cedo castiga. Então, pais que amam, eles vão corrigir os seus filhos, eles vão castigar os seus filhos. Isso, irmãos, para uma rebeldia, ok? Lembrem que a correção está relacionada sempre com a rebeldia dos filhos. Então, o que não faz justa vara, na verdade, ele está odiando o seu filho. O autor, Salomão, ele apresentou o pai displicente, o pai que não corrige, como aquele que odeia. A psicologia secular hoje, ela diz que o pai, esse verso, irmãos, na psicologia secular seria assim, ó: o que não faz uso da vara ama o seu filho, mas o que odeia, desde cedo castiga. Essa seria a Provérbios capítulo 3, 24, na versão dos psicólogos de hoje, né, irmãos? Na maioria dos psicólogos de hoje. Mas a Bíblia falou o contrário, que o que não faz uso da vara é que odeia o seu filho, e o que o ama, ele vai disciplinar. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 5. Fala assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não des mais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Note a linguagem, irmãos. Vamos valorizar, irmãos, a linguagem do texto bíblico. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Paulo está citando aqui, irmãos, Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Ele cita literalmente Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. O Senhor corrige aquele que ama e ele açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 7, ó: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? É uma pergunta retórica. Paulo ele fala o seguinte: Hebreus, vocês estão passando pela correção, mas o Senhor corrige aqueles que ama. Ele açoita porque ele recebe vocês por filhos. Porque que filho que não é corrigido pelos pais? É uma pergunta retórica. A resposta é não, nenhum, né? Então note que Paulo ele apresenta como natural. É natural, irmãos. É esperado. Porque que filho há que o pai não corrija? Nenhum. É natural que os pais corrijam os filhos. Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, tal qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então note, irmãos, que Paulo ele diz que o fato de Deus disciplinar os hebreus era porque Deus amava e tinha eles como filhos. Porque se Deus não amasse e se Deus não considerasse os hebreus como filhos, ele não disciplinaria. Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, sem correção, sois bastardos. O que é o bastardo, irmão? Bastardo é aquele filho que ele foi gerado fora do casamento. Então, um pai, ele tem a sua esposa, ele tem os seus filhos, né, da sua esposa, né, são seus herdeiros, né? Eles vão herdar os bens quando os pais morrerem. Só que o pai,
de família, ele se aventurou, né, irmãos? Ele buscou outros rebanhos, né? Buscou outras mulheres, né, melhor dizendo, né? E ele teve um filho fora do casamento. Esse filho é um filho bastardo, que a gente diz. Então, aqui diz que se estamos sem disciplina, somos como bastardos. Então, o bastardo, irmão, ele é diferente do filho. Geralmente, o pai, ele olha para o bastardo com menos interesse. O bastardo, para ele, irmãos, é apenas um fruto indesejado das suas aventuras sexuais promíscuas, né? Do seu adultério. Mas o filho não. O filho está ali, é o meu filho, tá minha esposa. Então, o fato de Deus disciplinar o seu povo mostra que eles são filhos dele. E isso também, irmãos, pode ser trazido para a realidade do pai com os filhos, né? Quando nós disciplinamos nossos filhos é porque nós amamos. Pais que amam corrigem seus filhos. Pais que não amam, ou melhor, pais que não disciplinam, é como se os filhos fossem bastardos. E isso, irmãos, é o sentimento em muitas crianças. Muitas crianças, elas vão associar a disciplina com o amor, né? Aí os pais, eles querem conquistar os filhos. Ah, não, nós não podemos, né, usar a disciplina física, né? Porque nós somos trazer traumas, né? Traumatizar os filhos, né? Não pode, né? Nós precisamos conquistar, né? Hoje, irmãos, os pais, eles estão mais preocupados em conquistar o amor dos filhos. Eu acho que até a minha geração, irmãos, eu tenho aí 30, estou na fase dos 30 anos, né? Os pais, eles não buscavam conquistar o amor dos filhos. Os pais, eles buscavam conquistar o respeito dos filhos. E, naturalmente, a gente, irmão, se respeitava e amava. Hoje, os pais, eles tentam conquistar o amor e perdem o respeito. Muitos pais, eles são servos dos filhos, né? Porque eles querem conquistar o amor, né, dos filhinhos, né? Mas isso, irmãos, não tem um resultado desejado, né? Os filhos, eles aprendem do amor, né? Quando eles veem que os pais, eles amam ao ponto de discipliná-los, né? A vara como um símbolo da autoridade humana. Provérbios capítulo 13, 24. Já lemos, né? Mas vamos voltar aqui para Provérbios. Isso, a irmã está falando aqui que muitos querem comprar. E isso é um fato, irmão. Irmã. Provérbios capítulo 13, verso 24. Vamos prosseguir. Fala o seguinte: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama tem de ser do castigo. Então aqui claramente fala da vara, né? Provérbios 22, verso 15. Olha o que a Bíblia fala, irmão, isso é importante. Ó. A estutícia, a tolice, a maldade, né? A insensatez está ligada ao coração da criança. A criança, irmão, ela nasce com a natureza pecaminosa. Mas a vara da correção a afugentará. Irmãos, que verso, irmãos, precioso. Olha, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ela está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará, irmãos. Irmãos, a gente vai afugentar a estutícia, a tolice, a insensatez, a rebelião dos filhos, com que? Com a vara. Provérbios 23, verso 13 e 14. 23, verso 13. Ó. Não retires a disciplina da criança. Os psicólogos, né? Os pedagogos, né? Os educadores seculares, eles dizem, né? Retires a disciplina. A lei Menino Bernardo não pode castigo físico, né? Mas aqui fala, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se a criança, irmãos, ela for deixada com dar livre fação à estutícia, se a estutícia não for afugentada, essa criança ela vai desenvolver um caráter. Nós já estudamos isso, irmãos, como filho de Belial, como os filhos de Davi. E ela vai ter o resultado
de que os filhos de Eli e os filhos de Davi tiveram. Inferno. Eles são, irmãos, perecer no dia do juízo final. Eles vão pagar os seus pecados no fogo eterno, que vai destruí-los, irmãos. Então, tu a fustigarás com a vara. Irmãos, o que é fustigar? Esse verbo, ele não é tão conhecido no nosso cotidiano, né? Mas fustigar, a palavra fustigar, significa, irmãos, bater com a vara. A minha tradução, irmãos, ela usa o verbo fustigar. Fustigar é tu usar um açoite para bater. Então, um exemplo de fustigar são aqueles carroceiros, né? Que eles têm ali o cavalo, né, ou o jumento, né, ali na carroça, né, e eles vão fustigando, né, eles batem ali com a vara, né. Então, a Bíblia, irmãos, claramente, né, ó, porque se tu a fustigares com a vara, nem por isso morrerá, mas a vara livrará a alma do inferno, irmãos, porque a rebelião, ela é igual ao pecado de feitiçaria, provém de Satanás. Provérbios 29, verso 15. Fala, já lemos esse verso em alguns temas passados, fala que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. A vara e a repreensão dão sabedoria. As filosofias de educação seculares dizem que a vara e a repreensão trazem traumas psicológicos, né? Trazem desprezo pela autoridade. Irmãos, olha que loucura. As filosofias da educação secular dizem que o uso da vara vai tirar a autoridade dos pais. A Bíblia fala o contrário, que a vara é o símbolo da autoridade. A vara é a repressão da sabedoria. A vara, ela afugenta a justiça. Se a fustigarem com a vara, livrará a alma do inferno. Né? Mas a criança entrega a si mesma, segundo os psicólogos, a criança entrega a si mesma, né? Ela se desenvolve melhor, né? Ela tem ali um desenvolvimento melhor ali dos seus aspectos físicos, intelectuais, né? Mentais, sociais, né? Mas aqui fala que ela vai envergonhar a mãe, né? A criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Então, a vara, irmãos, ela é um símbolo da autoridade humana. Assim como a espada. A espada, irmãos, é o símbolo da autoridade do Estado. O Estado, ele tem poder. Deus, irmãos, deu poder. Deus deu autoridade para os magistrados legislarem sobre a segunda tábua do Decálogo. E o Estado, ele tem autoridade divina para usar a espada dos transgressores da lei civil. Da mesma forma, os pais, eles têm autoridade do alto para legislar sobre os filhos, e a transgressão dessa legislação dos pais, ela deve ser refreada usando a vara, né, que é o símbolo da autoridade dos pais. A irmã Ellen White, ela fala o seguinte, ó, a mãe, né, que é a mãe, irmãos, pode perguntar, nunca deverei castigar meu filho? Aí ela fala, a vara pode ser necessária quando falharam outros recursos. Contudo, não se deve fazer uso dela, se possível evitar. Então, a vara, irmãos, como eu falei para vocês, nós temos que diferenciar a rebelião da desobediência comum, né? Então, a vara ela é utilizada para correção física para casos de desobediência e não para qualquer desobediência comum, ok? Mas o espírito de profecia também apoia o uso da vara, né? Raciocinar primeiro com os falsos filhos, né? Apontar-lhe claramente seus erros, né? Convencer-lhes de que não somente pecaram contra vós, mas contra Deus. Com o coração cheio de piedade e de tristeza pelos falsos filhos que erram, orai com eles antes de corrigi-los. Então, a irmã Ellen White, ela fala sobre correção. Eu vou, irmãos, deixar para vocês uma recomendação. A leitura, irmãos, dos capítulos do livro Orientação da Criança, capítulo 41 até o capítulo 49. São capítulos que vão falar sobre a disciplina e a administração da disciplina. São capítulos preciosos. A Orientação da Criança, capítulo 41 ao capítulo 49, né? A irmã Ellen White, ela vai falar sobre o uso da vara. A vara, irmãos, não deve ser usada com raiva, né? Nós falamos que a correção é o uso controlado da força física, né?
Então não deve ser usada com raiva, não deve ser usada para humilhar, para oprimir, para machucar, né? Por mais que cause, né, ali um sofrimento físico, não é o objetivo machucar, ok? O pai não deve gritar, a mãe não deve gritar, ou perder o controle, ok? Vou deixar para vocês a recomendação do livro Orientação da Criança, capítulo 41 ao 49, para vocês aprofundarem sobre esse assunto. Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos práticos. Que idade começar? Nós temos que o controle começa quando a criança nasce. É claro, irmãos, que talvez não seja viável, né, usar uma vara com uma criança muito pequenininha, recém-nascido, ok? Mas, assim que a criança começa a se desenvolver, ela deve ser controlada. Nós já estudamos isso. Uma criança, irmãos, com 9 meses ou um ano, né? Passando ali da fase de bebê para criança, ela já pode ser disciplinada, irmãos, com a varinha, né? Uma varinha proporcional, né? Ali à criança, né? Especialmente para crianças que têm uma personalidade forte, né? No sentido de ser rebeldes, né? De serem ali crianças que têm essa característica de teimarem, né, bastante, ok? Até que idade a criança poderá ser corrigida? Irmãos, a criança, se ela foi bem educada, se ela foi educada segundo os moldes bíblicos, quando ela chegar na fase de jovem, ela não vai precisar mais ser corrigida fisicamente. Então, 10, 12 anos, se a criança ela foi educada, né, ela não deveria mais, não deveria mais ser aplicada a correção física. Não que seja pecado, irmãos, mas porque a criança aprendeu a obedecer, né? Ela aprendeu a levar em consideração a ordem dos pais, né? Mas se um jovem, né, acima de 12 anos, ele continua sendo rebelde, ele deve ser disciplinado, ok? Ele deve ser disciplinado fisicamente, ok? Isso acontece muito, irmãos, com famílias que não conheceram esse plano bíblico de educação que usa, né, o controle e o ensino e fala da vara, pais que não conheceram e eles conheceram quando a criança já estava mais velha, né, ou então já era um adolescente, né? Então talvez seja necessário, né, um pai que conheceu o filho já é um adolescente, né? E o filho se rebela, então talvez, né? Talvez não, né? Se ele se rebelou, ele vai precisar ser disciplinado fisicamente, né? Mas naturalmente uma criança que ela foi controlada, né, na primeira parte ali da educação, na fase de criança até os 12 anos, ela não precisaria mais ser disciplinada depois. Quantas varadas, irmãos? Irmãos, o uso da vara, a quantidade, né, de golpes, né, vai variar, né, irmão? Nós poderíamos dizer que o objetivo da vara de usar a disciplina, não sei se eu falei agora, até aqui, irmãos, mas eu vou falar agora, né? O uso da disciplina física, irmãos, ele serve para subjugar a vontade da criança. Note que aquele esquema, a criança, ela tá rebelde. Ela escolheu desobedecer. Seja feita a minha vontade e não a vontade dos pais. Ela se coloca acima e ela subverte a ordem das coisas. Essa criança, ela já decidiu desobedecer, ela decidiu ser rebelde. Então, o uso da disciplina física, irmãos, ele é para subjugar a vontade da criança, para que ela possa se submeter à vontade dos pais. A rebelião, a disciplina física, irmãos, ela é usada apenas em caso de rebelião. A rebelião é a criança se colocando acima. Eu quero fazer a minha vontade. A disciplina, ela vai fazer com que a criança ela se subjugue. Então, a quantidade de varadas, irmãos, ela deve ser até quando a criança aceite se subjugar. Então, o pai ou a mãe, o pai ou a mãe que vai administrar a disciplina, ele deve orar, irmãos, com a criança. Ele deve, irmãos, disciplinar sem raiva, sem gritaria. Irmãos, para nós aqui, irmãos, é natural. Radassa,
pega a varinha. A nossa filha tem 2 anos, ela vai lá, irmão, se ela sabe aqui no sofá, ela pega a varinha lá dela. Ela sabe. Ela pega a varinha, só vai ir pro quarto, minha filha. Vem pro quarto. E ela, irmão, ela já sabe. Ela já sabe. Aí ela vem, conversa com ela. Minha filha, não é pra você assim. Mamãe falou, papai já falou. Você já entendeu, nós já falamos isso. O que você fez é feio. Deus não se agrada disso. Você vai levar agora algumas varadinhas para você lembrar, né? A dor física, irmãos, ela vai, né, ser um lembrete, né, ali para a criança. E eu aplico a disciplina, irmão, sem raiva, sem gritaria, sem perder o controle. É natural, irmãos, é natural. É natural. Algo natural. E a nossa filha, ela não fala ainda muito, né? Aí eu falo, ó, você não pode continuar fazendo. Você vai continuar fazendo? Faz o dedinho do não. Aí ela faz o dedinho do não com a mãozinha, né? Faz o dedinho do não. Ela faz o dedinho do não. Não pode. Deus não se agrada. Papai e mamãe ficaram tristes. Então, para pais que têm filhos maiores, né? É importante dar a oportunidade do filho confessar o pecado, né? Confessar o erro, né? Então, é, enquanto o filho ele for resistente, né? Ele for rebelde, né? E ele não confessar ali a falta e não se submeter, os pais eles vão, né, aplicar a disciplina, ok? Para nossa filha, muitas vezes, antes de a gente disciplinar, muitos filhos, né, irmãos? Antes de disciplinar, o filho já está chorando, né, irmãos? E já está pedindo perdão, né, irmãos? Então, pelo menos na minha experiência, a quantidade de varadas, né, irmãos, ela nunca passou aí de muitas, né? Talvez em algumas oportunidades até só uma varada já resolve as coisas. Mas, irmãos, tem filhos que eles são, como eu falei para vocês, têm a personalidade mais forte, são naturalmente rebeldes, né? Teimosos, né? Que talvez eles possam, né, resistir ainda mais. Aí que o pai e a mãe têm que ser consistentes, irmãos. A consistência, né? Eles têm que, por amor, subjugar a, a estutícia, né? A tolice, né? A rebeldia do coração dos filhos, né? Tamanho da vara, irmãos. A vara, ela não é um cabo de vassoura, irmãos. Vamos definir o que é a vara, irmãos. A vara é um galho de uma planta, irmãos. É um galho de uma árvore fino, né? Flexível, né, irmãos? Não é um cabo de vassoura, não é uma tábua, não é uma palmatória, né? Inclusive, a Bíblia sempre fala da vara, né? Do açoite, né? Então, é um pequeno galho, né? De árvore fino, né? O objetivo, irmãos, da vara não é machucar, irmãos. Irmãos, a disciplina física, irmãos, é, é mais uma dor psicológica. Muitas vezes a dor é mais psicológica do que física, né? Só o fato da criança, né? Vir ali, né, irmãos? Aquele cenário ali, irmãos, aquilo ali já causa um constrangimento na criança, falando no sentido positivo, que vai fazer com que ela se humilhe, né? Então, o objetivo não é machucar, né? Então, mas a vara, irmão, tem que ser proporcional. A vara, ela tem que trazer um desconforto, né, irmão? Tem que ter a dor, né? Então, uma vez eu percebi aqui que a minha esposa, ela tava com uma vara muito fininha. Eu falei, meu amor, essa vara aí, ela não vai fazer nada, né? Você tá disciplinando a bebê, mas é muito fininha, nem vai doer, né? Então, pega uma vara um pouquinho maior, né? Mais grossinha, né? E para poder, né, sentir a dor também, né? Qual a melhor posição? Esses textos falam, irmãos, que a vara era só nas costas, né? E eu interpreto que a vara tem que ser usada nas partes de trás da criança, né? Geralmente eu golpeio, né, nas coxas, né? A minha esposa às vezes golpeia no bumbum, né? Alguns pais golpeiam nas costas, aqui acima das nádegas, né? Mas a Bíblia fala que o açoite é para as costas do transgressor, ok? E se não funcionar? Ivanilson, mas eu apliquei e não funcionou. Irmãos, se não está funcionando, irmãos, tem algum problema, né? Um problema talvez seja a inconsistência. Pais, irmãos, a palavra-chave para a educação de filhos é consistência. Nós precisamos ser consistentes. Então, muitas vezes os pais são inconsistentes.
A criança, ela foi rebelde num dia e ela foi disciplinada fisicamente. Mas no outro dia ela foi rebelde e ela não foi disciplinada. Ou a mãe, ela disciplina o filho, mas o pai não disciplina. Então essa inconsistência vai fazer com que a criança, ela muitas vezes não queira subjugar a sua vontade, né? Porque ela já tem a experiência de outras vezes ela não ter a vontade subjugada, né? Seja por inconsistência, às vezes a fraqueza, irmãos. Geralmente as mães, pela própria natureza materna, né, elas têm uma dificuldade maior, irmãos. Muitas mães, para muitas mães é terrível, né? Usar a vara, né? É um negócio difícil, né? Então, essa inconsistência, essa falta de coerência, às vezes, incentiva a criança a ser rebelde, né? Aí tá a impressão que a vara não funciona, mas tem que ser consistente para funcionar. Então, a fraqueza dos pais, às vezes os pais eles têm traumas emocionais, eles têm a fraqueza, né? É, e eles não conseguem, né, administrar a disciplina da forma correta. Então, é sempre importante que tenha, né, ali o pai ou a mãe, né, que tenha ali uma seja mais forte, né, mentalmente falando, né, que entenda, né, para que a criança não seja rebelde, né, e não possa rejeitar, né, a disciplina. Outro exemplo, irmãos, também é quando a dor é insuficiente, né? O pai vai disciplinar e a criança está de calça, né? Aí a criança nem sente, né? A criança nem sente ali a dor, né, irmãos? Então, é importante ter uma vara adequada também. E, às vezes, irmãos, a correção, ela não é efetiva, porque a criança ela nunca apanhou, né? Às vezes a criança nunca apanhou e ela acha que não, meu pai nunca apanhou, minha mãe nunca me disciplinou, não vai ser agora, né? Então, ela, quando é um procedimento novo, né? A criança ela deve ser avisada com antecedência, deve ser advertida e os pais têm que ser consistentes, ok? Outros instrumentos, irmãos. Então, muitos pais usam cintos, palmatórias, pedaços de pau ou a mão, né? Eu prefiro, irmãos, usar a vara, né? Não que usar a mão seja necessariamente pecado, né? Talvez uma situação pontual possa usar a mãozinha ali para rapidamente corrigir, né? Mas a vara é o melhor. A vara, irmãos, ela faz ser um símbolo da rebelião do filho. O cinto, irmãos, o pai usa, né? A mãe usa, né? Para vestir, né? A calça, né? A vassoura, né? Para varrer, né, irmãos? Então, outros instrumentos, a mão, né? A mão está relacionada com carinho, né? Com fazer alguma coisa, né? Mas a vara não, irmãos. Aquela varinha ali, ó, que inclusive a nossa varinha aqui, mas ela tem até um nome, né? É o Chico Aceto, né? Uma irmã da nossa igreja, que a gente era membro, ela tinha o Chico Doce, né? Aí eu falei para ela, irmã, a gente vai ter o Chico Aceto, né? Porque o nosso vai ser azedo, né? Brincando, né, irmãos, claramente, né, com ela, né? Então, a, a vara, ela é identificada apenas com a rebelião da criança. A criança, ela vai olhar para a vara e ela vai identificar naquela vara a rebelião dela. E eu quis fazer a minha vontade, não quis fazer a vontade do meu pai, da minha mãe. Então, isso é um efeito psicológico muito bom, porque ela não vai associar, né, com o pai, com a mãe, com o cinto, com qualquer outra coisa, ok? E ela vai entender que para ela não ter que encarar a vara, ela tem que se submeter à vontade dos pais, né? Então é um símbolo de autoridade. Privacidade, irmãos, é sempre importante a gente disciplinar no lugar à parte, irmãos. Não disciplinar na frente das pessoas, tanto porque isso é humilhante, nosso objetivo não é humilhar a criança, quanto para a proteção dos pais. Nós vimos aí, irmãos, que o Estado ele está legislando, né, contra a disciplina física. A lei Menino Bernardo, né? Então, disciplinar em frente de pessoas, né, que você não conhece, ou até parentes que você não confia, pode ser perigoso, né? E a correção fere o espírito da criança? Não, irmãos. O objetivo da correção, irmãos, não é usar a força bruta para tu vai apanhar até tu
concordar. Não, não é isso, irmãos. Isso não tem nada a ver com disciplina física, né? A disciplina física, a vara, irmãos, ardendo, ou piada a ler, a dor é uma oportunidade da criança de ela decidir seguir a orientação do pai e da mãe. Ela tá vendo, irmãos, ali uma consequência prática da sua desobediência. Então, durante a disciplina, a gente dá a oportunidade. Minha filha, você vai continuar sendo rebelde ou você vai se submeter à vontade dos pais? Irmãos, nós estamos dando para ela a oportunidade dela decidir. Se ela decidir obedecer, subjugar, a ardência da vara vai cessar. Mas se ela continuar se rebelando, sendo rebelde, não reconhecendo a sua rebeldia, confessando o seu erro, ela vai continuar, né, recebendo a punição, a correção física, ok? Então, na verdade, a vara, ela não vere o espírito da criança, na verdade, ela está incentivando o poder de decisão. A vida é assim, irmãos, cada decisão nossa tem consequências, né? E isso, como nós falamos, vai desenvolver o controle interno. Então, o controle dos pais é um controle externo, mas a gente está desenvolvendo o controle interno. A criança ela vai lembrar, irmãos. E que bênção é, irmãos? Que bênção é, irmãos? A criança ela vai lembrar, irmãos. A, o sentimento, a dor física, né, vai ser um lembrete, né, de que ela não deve se rebelar contra os pais. Bom, estou encaminhando para o final, tá bom? O objetivo da correção, ou o propósito da correção, não é o que, irmãos? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se assalte até o matar. Provérbios 19, 18. Então, o objetivo, irmãos, da disciplina física, da correção, não é causar dor, não é deixar marcas no corpo, não é produzir lágrimas e sofrimento, por mais, irmãos, que tenha dor. Então, note, irmãos, vai existir a dor. Pode ser, irmãos, se a criança ela tem a pele fininha, pode ser que a varinha esteja ali com uma marca. Provavelmente, irmãos, a criança vai chorar. Mas o objetivo, irmãos, o propósito não é esse. O objetivo não é causar dor. Ah, agora eu vou. Não, não é causar dor, não é deixar marca, não é produzir lágrimas, sofrimento. Não. Qual é o objetivo da correção? Subjugar a vontade. Subjugar a vontade dos filhos para que ela esteja debaixo da vontade dos pais. Esse é o grande objetivo da correção. Por mais que nesse processo, irmãos, tenha ali uma dor física, sim, pode ser que deixe uma marca, né? Possa produzir a lágrima, né? Ok? Não é, irmãos, o objetivo da correção extravasar a raiva, né? A frustração dos pais. Né? Ah, esse menino, né? Vai pro quarto! E espancar, né? Ali o filho, né? Ou, né, também não é objetivo ser usado como punição para desobediências gerais, né? Também não é esse o objetivo. O que a correção não é? A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, a correção, irmãos, não é dar bronca, né? Alguns pais acham que a correção é dar bronca, você ameaça, né? Perder o controle, né? Ah, vai lá, meu filho. E o pai, ele descontrola-se, né? Isso, na verdade, pode ser um mau testemunho, né? Esse pai precisa ser controlado, né? Se o pai perder o controle, ele precisa ser controlado, né? Então não é dar bronca se você ameaça, né? Não é, irmãos, pedir ou implorar, isso acontece muito. A criança, irmãos, ela já está em rebeldia. A criança, a rebeldia, irmãos, é quando ela decide seguir a sua própria vontade, não leva em consideração a vontade dos pais e ela quer mandar. Quando a criança está rebelde, não adianta pedir ou implorar, ô meu filho, por favor, meu filho, fique quieto, meu filho, ou por favor, meu. Não, irmãos, a criança, quando ela está em rebeldia, ela já foi instruída, ela já foi repreendida, ela já foi advertida, já foi feito tudo. Já foi feito tudo, irmãos. Uma nova dose de instrução, uma nova dose de repreensão não vai adiantar nada. Ela já está mandando, né? Então, os pais não deveriam pedir ou implorar, né? Para a criança se submeter, isso é muito comum, irmãos, no mundo, né?
A correção física não é punição, já falamos isso também, né? E também não é uma técnica de manipulação psicológica. Muitos pais que não usam, né, a disciplina física, eles vão tentar raciocinar, né, subornar, né? Ah, meu filho, faça assim porque eu faço assim, né, intimidar, enganar, brigar com as emoções infantis, né? São técnicas de manipulação psicológica, né? Usando a imaturidade da criança para poder, né, submeter a criança a si. Mas essas técnicas elas não vão funcionar. A Bíblia ela apresenta a correção como o único remédio para a rebelião. O controle, irmãos, é fundamental para a educação de filhos. Então, irmãos, o remédio para a rebelião é a correção física. Pais que não usam a correção física, muitas vezes são pais frustrados. Irmãos, pode perceber, irmãos, uma criança que ela é teimosa, egoísta, desrespeitosa, que não respeita as autoridades, que não respeita as autoridades tanto do lar quanto da sociedade, né? A criança que ela se entrega a si mesma, né? Faz birra, não tem autocontrole nenhum, muito provavelmente essa criança não foi controlada. Muitas vezes ela nunca apanhou, né? Como a gente diz, né? E o controle é fundamental. O objetivo do controle, irmãos, não é adestrar a criança, mas é preparar ela para o ensino, que é o nosso próximo estudo, né? Então, quando a criança ela é controlada, quando ela tem a sua vontade sujeita à vontade dos pais, ela está preparada, irmãos, para a segunda fase, para o segundo aspecto da educação dos filhos, que é o ensino. Então, ela está preparada para desenvolver agora os padrões de caráter, né? Que ela vai inculcar, que os pais vão inculcar na criança para que ela possa aprender as verdades ali da palavra de Deus. Mas inicialmente tem que ser controle. Se a criança, irmão, se ela não foi controlada, ela não teve a sua vontade sujeita à vontade dos pais, ela não vai respeitar o ensinamento dos pais. O, o, o controle, né, que envolve a disciplina física também, ele é um preparo para o ensino. E também, irmãos, nessa fase do controle que a criança ela vai aprender o controle interno. Os pais controlam externamente inicialmente, mas para desenvolvendo a faculdade da criança de ela decidir por si só e ela ter ali o seu controle interno para que ela possa ser ensinada, né? E posteriormente, assim como Daniel fez, né? Obedecer ali aos mandatos de Deus. Irmãos, esse estudo, irmãos, eu quero concluir ele citando aqui 3 versos, né? O primeiro é Jesus falando para a igreja da Odisseia, né? Jesus fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende. Então, Jesus, ele ama a sua igreja. Então, o que ele faz? Ele repreende e ele castiga. Irmãos, nós como pais, nós como professores, né? Muitas vezes nós vamos ter que repreender e castigar. Né? Especialmente os pais, né? Castigar. Mas porque nós amamos, né? O amor, ele vai ser expresso assim, né? Hebreus capítulo 12, verso 11, um texto poderoso. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que texto precioso, irmãos. Na verdade, toda a correção ao presente hoje não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Irmãos, hoje, irmãos, talvez a correção não seja, nem para mim, nem para nossa filha, gozo, né? Alegria. Talvez para muitos pais, principalmente para mães, seja difícil, seja triste, né? Minha esposa, às vezes, ela fica triste na hora de ela corrigir a nossa filha. A nossa filha, ela fica triste, ela chora, né, irmão? Toda ela é disciplinada. A correção não é gozo. Mas, irmãos, eu garanto para vocês
que depois produzirá um fruto pacífico de justiça. Eu agradeço, irmãos, a Deus, porque meus pais me disciplinaram quando eu era pequeno. Hoje, irmãos, na época eu achava que era tristeza, mas hoje, irmãos, eu sei que era necessário. Depois produzirá fruto pacífico de justiça, irmãos. Crianças, irmãos, educadas, crianças que respeitam os... Irmãos, que coisa linda, irmãos, é ver uma criança pequena, obediente, uma criança que respeita os pais, uma criança que é reverente na igreja, uma criança, irmãos, que ela sabe o seu local, sabe a sua posição, né? Irmãos, que desagradável é, irmãos, visitar uma família com filhos pequenos e os filhos, eles não cumprimentam as visitas. Ou os filhos, os pais estão conversando, ali os adultos, e a criança fica se metendo na conversa. Que feio é, irmãos, quando o pai, ele dá uma ordem e a criança nem liga, como se ninguém tivesse falado nada para ela. Ou a criança claramente se rebela contra o pai, falando, eu não vou fazer. Irmãos, isso é terrível. Mas as crianças, os pais, né, que usam o modelo bíblico de educação, irmãos, por mais que seja, irmãos, tristeza, seja difícil, exija tempo, né, esforço, mas no futuro, irmãos, o fruto pacífico de justiça, um caráter, irmão, igual a de Cristo, um caráter igual de Daniel e seus amigos. Esse é o fruto, irmãos, um caráter igual a de Cristo. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, faz parte, irmãos, desse educa a criança, disciplinar, é bíblico. Que nós, irmãos, como pais, possamos usar a autoridade que ele nos deu, por amor, possamos subjugar a rebelião dos nossos filhos. Usando a disciplina, irmãos, com amor. É natural, irmãos, é natural. Que filho há que o pai não corrija? Que nós possamos, pela graça de Deus, irmãos, usar os métodos bíblicos. E nossos filhos, eles possam obter o caráter, o fruto pacífico de justiça, caráter igual ao de Jesus, e possam ser filhos de Deus no reino eterno. Quero orar com os irmãos. Querido e amoroso Pai que estás no céu, muito obrigado por mais um estudo da tua palavra. Nós agradecemos, Pai amado, pelo modelo bíblico de educação. Nós estamos hoje um tema delicado, um tema que não é tão falado no nosso meio, mas nós entendemos, Senhor, que a autoridade que o Senhor nos deu como pais nos coloca na posição também de disciplinar fisicamente os filhos, para subjugar a rebelião deles. Eu peço, Pai amado, que o Senhor nos dê consistência, que nós possamos crer na Tua palavra, crer nos Teus métodos, mais que a psicologia, a pedagogia secular diga ao contrário, possamos crer nas verdades da Tua palavra e possamos ser consistentes, Pai. Que o Senhor fortaleça cada pai, cada mãe que vai ouvir, que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, e que nós possamos, pela Tua graça, Pai, entender que por mais que não seja gozo para nós ou para os nossos filhos hoje, mas que a promessa Tua é que no futuro nós colheremos o fruto pacífico, irmãos, de justiça, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos tenha um sábado feliz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.